Olá, seja bem-vindo para mais um podcast da FGF Contadores. E hoje o tema é imposto de renda. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, Marcos Godina, que ele é coordenador da equipe de legalização do Grupo FGF. E antes do Marcos se apresentar, por que que você acha que todo ano nós temos que falar de imposto de renda? Então eu te falo por quê. Porque todo ano muda. Então a legislação muda e a ideia deste podcast é que você, que vai fazer sua declaração de imposto de renda, que você vai fazer, você fique sabendo, fique atento com todas as regras que mudou e particularidades, o que você tem que prestar atenção para fazer uma declaração e não ter problema com o fisco. Não é mesmo, Marcos? Primeiro, Isso, seja bem-vindo aí, Marcos. Se apresenta para a turma e vamos lá. Tenho e- certeza que a gente vai aprender muito com você aqui hoje. se Deus quiser. É isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de mais de 7 anos aí na FGF, na coordenação de Parece que foi legalização. ontem. Parece que foi ontem, já apareceu uns cabelinhos brancos. Estamos aí cada ano mais aprendendo mais e pegando os desafios do imposto de renda pessoa física. Com certeza. Para começar, Marcos, quem que é o Marcos? Fala um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua experiência aí. Você já falou que você está conosco na FGF, vai fazer 8 anos em dezembro, né? Mas aí, fala um pouquinho da sua experiência. Eu sei que em legalização você manda muito bem, né? E que já tem bastante experiência. Fala um pouco sobre você. Me chamo Marcos Godina, sou coordenador de legalização, tenho uma experiência aí na área de legalização há pouco mais de 10 anos. Então, tem uma ampla experiência no imposto de renda, a gente tem experiências de todos os casos, né? Bolsa de valores, todo tipo de investimento, produtor rural. Então, e a gente com a experiência nessa área de legalização, não só de imposto de renda, mas como a gente atende Societário, toda parte, societário, né? como a gente atende clientes do Brasil todo, a gente acaba adquirindo um know-how bacana. Ó, legal. Então, para vocês entenderem, você que é cliente da FGF, com certeza, em algum momento você falou com o Marcos Codina ou com a equipe dele. Então, o Marcos, hoje, além do departamento dele, faz alterações atuais, tem experiência de fusão, cisão, incorporação, abertura de empresa e estratégia para que a empresa você faça uma entrada, uma abertura da empresa correta para não ter problema futuramente. E começando agora no assunto de imposto de renda, Marcos, fala para nós, o que mudou? Teve muita mudança das regras de imposto de renda esse ano? Fala um pouco para nós sobre isso aí. As mudanças, elas foram simples, né? Teve a isenção, que ela passou para 33.888, e dentro do programa do Imposto de Renda teve algumas mudanças também nos códigos de informação na hora de você selecionar e a discriminação de alguns bens. Então, Sim. basicamente foram essas duas mudanças. Eu vi que esse ano, né, até você, a gente estava conversando sobre isso, a declaração pré-preenchida, ela até foi liberada para o público depois, né? Fala um pouco sobre a declaração pré-preenchida, porque muita gente que está olhando, tá vendo esse podcast, muitas vezes ele pega o que está dentro da declaração pré-preenchida e ele já envia. Quais cuidados tem que ter quando você pega a declaração pré-preenchida, Marcos? Exatamente. A Receita Federal ela liberou o início do imposto de renda dia 17 de março. Porém, a declaração pré-preenchida que eles falaram que viriam com mais informações a partir de 1º de abril. Porém, o contribuinte ele não pode ir somente pela pré-preenchida e ir lá e dar o ok e Por transmitir. quê, Marcos? Justamente porque está vindo muitas informações faltando e informações também divergentes dos informes dos informes de rendimento. Então, assim, já vê casos, inclusive o meu, lá constava informações que não eram verídicas e não era meu. Então, se a pessoa for pela declaração pré-preenchida e apenas der o ok, provavelmente ele vai ter algum problema. Então, assim, está faltando saldos de rendimento isento, tem saldos de conta em bens e direitos que às vezes está duplicando e outras não vêm informação. Então, de fato, tem que conferir tudo. Se você não tem aquele documento, você deve excluir. Você tem que ter o documento para comprovar. Ou seja, o que o Marcos está falando, que para fazer declaração você tem que pegar um informe de rendimento, né, Você Marcos? tem que ter Pegar um todos os documentos ali e conferir. comprovante da área de saúde, você tem que ter a comprovação de tudo, né? Então, no meu, por exemplo, tinha pagamento de aluguéis, não é dedutivo, mas mesmo assim você tem que informar, sendo que eu não tenho nenhum contrato de aluguel no meu CPF. Ó, para você ver. Isso impacta no caixa, né? E tem um cliente nosso
que ele está com um rendimento tributável de uma empresa que ele nunca foi sócio, que ele nem conhece. Então, assim, se ele não confere, ele paga um imposto indevido de um rendimento que não é dele. Isso mesmo. No meu caso aconteceu, porque eu já baixei minha pré-preenchida, aconteceu eu tenho meus filhos estão na escola particular, que é um rendimento, que é uma despesa dedutível, né? Sim. Marcos vai falar para a gente mais para frente, e não estava. Então, imagina se eu tivesse transmitido a declaração sem essa despesa, né? Foi bom você ter falado em despesas dedutíveis dependentes. A maioria não vem na declaração pré-preenchida mesmo. Então, por isso que tem que fazer de fato a conferência. Não adianta, tem que contratar um profissional para fazer o imposto de Ô, renda. Marcos vendendo peixe, ó. É isso aí, tá certo. Profissional que entende, né? Sim, Entende do que está fazendo, que pode ficar muito caro, né? isso Para a mesmo. pessoa. Marcos, vamos falar sobre as obrigatoriedades. Hoje, até para quem tá nos vendo aí, quem que é obrigado a declarar o imposto de renda 2025? Quem obteve no ano calendário 2024 rendimentos tributáveis acima de 33.888, quem teve rendimentos isento ou exclusivamente na fonte acima de 200 mil, quem teve em 31 de dezembro bens e direitos acima de 800 mil, quem fez operação na bolsa durante o ano com mais de 40 mil, quem teve ganho de capital ou obteve alguma isenção de ganho de capital na venda de imóvel, ou que obteve a isenção de ganho de valorização do imóvel no final do ano, que o governo soltou lá para você fazer o ajuste do valor venal e pagar um 4%, se eu não me engano. Então, assim, Inclusive, isso aí foi uma fria para sim, então, muitos assim, clientes. quem obteve desse benefício também está obrigado a declarar. Aí tem mais outros critérios, mas os principais são esses. Tá. Até para a gente exemplificar um pouco, se você puder, pelo menos os principais rendimentos, porque quando a gente fala para nós, né, que Uhum. somos contadores e que a gente entende muito bem a diferença entre rendimento tributável, não tributável, isento. Dá alguns exemplos para a gente, Marcos, rendimento tributável, não tributável, até para quem está nos vendo, eles entendem se ele é obrigado ou não. Rendimento tributável, salário, prolabore, que é o salário do sócio, né, da pessoa jurídica, aposentadoria, aluguéis. Então, esses são alguns exemplos de rendimento tributáveis. Rendimentos isentos, aí tem a distribuição de lucro, rendimento juro de capital próprio, que aí é exclusivamente na fonte. Então, esses são alguns exemplos mais fáceis para todo mundo entender. Sim. Aí a parte tem um Exclusivo na rendimento fonte, por exemplo, né? tem um rendimento também tributável e isento para aquele aposentado com mais de 65 anos. Isso Então, é o importante. aposentado com mais de 65 anos, ele tem um limite de isenção que é de 24 mil e pouco. Isso. Então, e o restante que ultrapassar é rendimento tributável. E se ele tem outros rendimentos, um exemplo, aluguel. Então, vamos supor que ele tem aposentadoria mais o aluguel. Se ele tem mais de 65 anos. Então, 24 mil e uns quebrados vai para o rendimento isento e todo o restante ele é rendimento tributável. Bom, eu estou lembrando da situação aqui que ocorreu com a minha mãe. A minha mãe, ela teve que operar do coração, né? E ela, tem alguns benefícios para quem tem alguns tipos de doença, não é isso? Sim, sim. De isenção de imposto de renda. E aconteceu que ela é funcionária pública e não estava deduzindo esse valor, né? Então ela teve que entrar na justiça, teve que para que a Secretaria da Educação deduzisse esse valor, né? Tem realmente esse benefício, né, Marcos, em relação a doenças graves, etc. Isso, Fala um pouco tem. sobre isso para a gente, para quem está, talvez você que está nos escutando, você tem algum conhecido que tem alguma dessas particularidades e está ainda pagando o imposto de renda. Exatamente. Tem algumas doenças graves que ela tem a isenção do imposto. Então, o contribuinte ele precisa acessar o portal do governo com acesso do Gov dele e lá tem as doenças que têm essa isenção, para ele solicitar essa isenção. Então, é solicitado através do portal do Gov. Mas realmente tem. Aí as doenças graves eu não vou conseguir trazer todos aqui de Tem cabeça, uma relação, ela é mas extensa, a né? gente pode até trazer em outro momento para a gente divulgar quais são essas doenças graves que o contribuinte tem o benefício da isenção. Excelente. É bom a gente trazer porque muitas vezes impacta para quem está Então, escutando, né? um câncer, uma doença grave de coração, então são exemplos
que o contribuinte ele tem essa isenção. Ok. E quais são as despesas que são dedutíveis? As principais despesas dedutíveis, né? Por exemplo, você falou uma que é a despesa de aluguel, não é dedutível. Vou dar um exemplo. Pensão alimentícia, ela é dedutível? Ela é dedutível. É uma das, né? Pensão alimentícia ela é dedutível e é um ponto importante. Ela tem que ser judicialmente ou homologada por um juiz. Você não pode lançar uma pensão que foi um acordo de boca. Então, se ela não foi homologada por juiz, judicialmente, ela não é permitida. Então, se você, além do valor que você paga ali, que foi judicial, você dá uma ajuda, paga uma escola a mais, dá uma ajuda por fora, esse por fora não pode entrar na declaração. Senão, cai na malha fina de fato. Ou Então, seja, assim, aí, além da pensão alimentícia, tem despesas com saúde, aí é plano de saúde, consulta odontológica, vários outros na área de saúde que ela não tem limite de dedução. Aí tem escola dos dependentes, e faculdade, previdência também, né? previdência, a PGBL para quem faz a declaração completa. Então, a VGBL ela não é dedutível. É importante frisar isso, porque muita gente cai na malha fina também porque quer fazer a dedução de algo que não é permitido, Sim, né? isso é importante. Duas coisas, vamos deixar do lado aqui a previdência, que é importante a gente entrar nesse assunto, mas vou voltar lá no caso da pensão alimentícia. Quando você fala que tem que ter algo judicializado, uma decisão do juiz, isso é muito importante, porque talvez alguém aí está pagando a pensão e está pensando que ela é dedutível, não é. Então, se ele declarar como pensão, e ele pode até cair numa malha fina, ele pode ter uma glosa desse valor. É isso que você está falando? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é quase certeza. Lançou uma despesa de pensão que não foi homologada, ainda mais agora que a partir do ano passado, eles incluíram para colocar o número do processo, em qual vara que foi dado o deferimento. Então, tem algumas informações que não são obrigatórias no preenchimento, mas que se já tem, é porque ela já está fazendo esse cruzamento. De alguma E forma ele de, vai de ter como alguma filtrar forma, isso aí, né, de Marcos? alguma forma ela consegue filtrar. E provavelmente, eu acredito que ao longo dos próximos anos, a Receita vai colocar esses campos como obrigatório. O que aconteceu com alguns campos, principalmente no caso de imóveis, todo esse que já foi há um bom tempo, já está incluindo campos aí, né? Sim, sim. Eu queria voltar agora no caso da Previdência. A Previdência nós temos duas formas, como você falou, que é a VGBL e a PGBL, né? Então, assim, que a dedutibilidade ela é 12%? Fala um pouco A só sobre. Ah, PGBL, ela permite a dedução de 12% do seu rendimento tributável. E a VGBL não, ela não tem nenhuma dedução. sim. Então, e a PGBL é somente para quem também opta pela declaração completa. Então, isso é importante, pessoal. Talvez você que está vendo esse podcast, você tem muito pagamento de tributo, você paga um imposto de renda alto. Aí nós temos aí um planejamento. Tem como nós planejarmos, olhar a declaração e ver alternativas para que de forma ativa a gente diminua esse tributo. Por exemplo, como o Marcos falou, vamos supor que você paga 30 mil de imposto de renda, mas você não tem a previdência. A gente consegue você fazer uma previdência e você vai deduzir 12% desse tributo. Ah, e qual a diferença, né, Marcos? Porque tem uma tabela que ela é regressiva. Você pode optar pela tabela regressiva, em vez de pagar 27%, no momento você vai pagar 10%, é Sim, no isso? momento do resgate, né? Então é uma diferença. Está vendo que é planejamento tributário? E é isso que o Marcos, a equipe dele, faz com os nossos clientes, né, Marcos? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a diferença, sobre a declaração que você falou completa, só se for completa. Qual a diferença das duas? Nós temos a completa e a simplificada, não é? A simplificada ela já tem um desconto simplificado do governo, né? Então você não precisa lançar despesas dedutíveis. O próprio programa ele já te dá a alíquota do imposto devido do pagamento. A completa, ela é de acordo com as deduções que você vai fazer o lançamento. Então ela é válida para quem justamente tem um rendimento muito alto e aí ele permite você ter muitas despesas dedutíveis para reduzir o imposto a pagar e talvez no final consiga até uma restituição. Entendi. E fala para a gente também um pouco, Marcos, dos problemas que acontecem geralmente na declaração, que nessa sua experiência aí fazendo declaração, com certeza
aconteceu muitos problemas que você evitou de cair na malha fina e também declarações que você defendeu. Caiu na malha fina Uhum. e você que regularizou essa declaração. Você lembra de casos aí? Ou se você não lembrar de algum caso, o que a pessoa que está vendo a gente, ele tem que tomar cuidado para não cair na malha fina. Os casos mais comuns são omissão de rendimentos. Então, às vezes a pessoa tem, vamos dar um exemplo de um empresário. Às vezes ele é sócio de 4 empresas, tem prolabore das 4 empresas, mas às vezes ele manda para o contador dele, que talvez não é o mesmo contador da pessoa jurídica, somente 3 informes. Então, a omissão de um rendimento, seja isento ou tributável, ela é um dos fatores que faz o contribuinte cair na malha fina. Quem tem dependentes, às vezes não tem um conhecimento, mas às vezes o dependente ele já tem um rendimento. Se você lança um dependente e não lança o rendimento dele, você também vai cair na malha fina. Então, esses são os principais. Estou lembrando de um caso que aconteceu já há um bom tempo. Um cliente, ele já tinha feito a declaração dele e a Receita Federal ele caiu na malha fina. Mas por que que esse cliente caiu na malha fina? Ele caiu porque ele começou a mexer com produção rural, ele começou a produzir soja e o contador, ele não falou para o contador ou o contador não transmitiu essa informação de produção rural. O que aconteceu? Movimentou na pessoa física movimento financeiro Sim, e na declaração ele declarou só o aluguel. Então, ou seja, ele caiu na malha fina porque a Receita confrontou a parte financeira contra, contra a declaração. E o que é a pergunta que eu falo em cima disso, Marco? Qual que é a importância na declaração de fechar o caixa da declaração? Explica um pouco para nós isso, que é um dos pontos da declaração do sim. imposto de renda, é fechar o caixa, né? Explica um pouco para quem tá vendo o que é fechar o caixa para nós. Fechar o caixa é você pegar todos os seus rendimentos e subtrair por todas as suas despesas e o crescimento patrimonial. Então, assim, se você transmite uma declaração onde você teve um exemplo, um rendimento de 100 mil, mas você teve despesas no seu cartão de crédito, crescimento patrimonial de 300 mil. Então, aonde justifica essa falta? Então, nesse exemplo que eu estou dando, é um caixa negativo. Então, ter caixa é isso. A sua declaração, ela sempre, os seus rendimentos, ele tem que ser superior às suas despesas no seu CPF e o seu crescimento patrimonial. Ou seja, e esse caixa negativo, ele pode cair na malha fina, E né? esse caixa negativo, a Receita tem até 5 anos para te notificar e cobrar uma explicação. Então, com certeza, ele já é um risco. Transmitiu com caixa negativo já é um risco de malha fina. E qual o cuidado que as pessoas, os clientes da FGF têm que ter para que a declaração dele não vá com caixa negativo ou quais informações que tem que passar? A gente solicita movimentação bancária, porque a movimentação bancária hoje de Pix ela é muito fácil, movimentação de cartão de crédito. Então, o empresário, o contribuinte, ele tem que ter em mente que os gastos que ele tem no CPF dele, mais o crescimento patrimonial, tem que ser compatível com aquilo que ele declara como ganho. Então, tem que ser compatível com o Prolabore dele, com rendimentos de aluguéis, com distribuição de lucro. Então, às vezes, tem que aumentar uma distribuição de lucro para ser compatível, para ter um caixa positivo e justificar aquela sua compra de um bem imóvel, um carro, uma casa, um apartamento. Para quem tem empresa, né? Isso Para tem quem tem caixa para empresa, distribuir. e para quem não tem empresa, é a mesma coisa. Às vezes você empresta seu cartão de crédito para o pai, para a mãe, para o primo, para aumentar o seu limite de cartão de crédito. Mas para a Receita Federal, aquele uso do cartão é seu. Como que você vai justificar para a Receita que você emprestou para amigo, para parente, sendo que não é compatível com o seu salário, por exemplo? É isso Então, mesmo. esse é um risco. Você está no risco de cair na malha fina. O Marcos está falando para a gente, pessoal, é o seguinte: vou fazer uma viagem em grupo. E essa viagem em grupo é 20 pessoas. Só que o Gondim vai administrar esse recurso. Vamos supor que essa viagem cada um vai pagar 5 mil, essa viagem. Se eu for transferir para o Gondim, a Receita Federal vai ver o Gondim Vai ver o recebendo essa Gondim. receita. Ele não vai saber Exatamente. que o Gondim, aquele valor, é referente até eu provar, né? Que realmente aquilo dali não é receita, a própria Receita Federal ela vai me cobrar isso, não é, Marcos? Exatamente. Você E vai. tem casos disso aí já, né? Sim, isso aí. Recebimento.
emprestar a conta, igual você falou, emprestar o cartão, e isso, essa movimentação acaba sendo a Receita vê, não a despesa, a Receita vê é a receita. Ela vê a receita e tudo que você teve de despesa no seu CPF, né? Então, assim, cliente Ah, boa. FGF, Ele veio de um lado do outro, né? cliente FGF, ele recebe essa consultoria. Então, clientes novos fica até surpreso quando a gente fala desses assuntos, cartão de crédito. A pessoa questiona, mas ninguém nunca me pediu valor de fatura de cartão de crédito. Então, assim, de fato, a informação não é preenchida no imposto de renda, mas a Receita Federal ela tem todas as informações do seu CPF, cartão de crédito, Pix. Então, a gente faz esse diferencial justamente para, considerando ali, sempre para transmitir a declaração com caixa positivo. Isso mesmo. Em relação à parte de aplicações, Marcos, a aplicação, geralmente, quem tem aplicação, o que que ele tem que entregar para você fazer a declaração e quais cuidados que tem que ter em relação à aplicação? É uma das obrigatoriedades para entregar a declaração só ter aplicação ou não? É só se tiver ganho, só para a gente entender. Aplicações, um exemplo, na Bolsa de Valores. Quem teve operação acima de 40 mil no ano ou teve ganho de capital que incide o imposto. Mas assim, eu sempre oriento o investidor de bolsa, de ações, fundos imobiliários, criptomoedas que está em alta, a sempre declarar. Porque no caso das ações, mesmo que você vendeu e não teve lucro, às vezes você não entrou na obrigatoriedade, você pode compensar o prejuízo para futuros lucros. Então, vai ajudar você lá na frente a pagar menos imposto. Então, o investidor, ele tem que ter o controle das ações, fundos imobiliários por preço médio de aquisição. Então, hoje ocorre muito que esses investidores, eles não têm esse controle. Não contratam um aplicativo específico, algo, ou ele mesmo não faz esse controle, e ele só tem lá o valor final em 31/12. E aquele valor final em 31/12 não é o real que você tem que pôr na declaração. Às vezes você fez 3 compras de uma mesma empresa em épocas diferentes e valores diferentes. Você tem que lançar a média. E o erro que muita gente comete é lançar pelo valor de mercado em 31/12. Então, assim, tem que pegar os relatórios, os informes de rendimento certinho, os relatórios com as corretoras, tem que ter toda a documentação de onde você faz a aplicação para você mandar para o seu contador. Excelente. E se você tiver dúvida, entre em contato com a FGF no direct aqui, que a gente vai conseguir, a equipe do Marcos vai te responder e vai ajudar você nisso aí, né? Outro ponto, Marcos, nós falamos aqui que um dos rendimentos isentos é distribuição de lucro, correto? Correto. Então, hoje ainda a distribuição de lucro ela é isenta, se eu tenho uma empresa, lucro real, lucro presumido distribucional, desde que ela tenha uma contabilidade regular, Uhum. eu distribuo o lucro para o sócio e é isento. Ele não tem que pagar o tributo de imposto de renda porque ele já pagou na empresa, ok? Ok. E para o MEI, como é que funciona no MEI? Porque todo mundo pensa que, como o MEI ele confunde muito o MEI com a pessoa física, fala um pouco para nós como funciona isso, qual o cuidado que ele tem que ter? O meio o povo confunde muito justamente porque as pessoas misturam a pessoa jurídica com a pessoa física, né? Mas o que muita gente não sabe é que dependendo do rendimento, o MEI também está obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física. Então, o MEI, se ele tiver escrituração contábil, que a minoria tem, você consegue fazer a distribuição de lucro do valor total do seu O MEI, valor real, né? valor real. Então, se ele teve um rendimento de 81 mil, 81 mil como distribuição de lucro. Como é menor do que 200 mil, ele não estaria obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física. Agora, se ele não tem escrituração contábil, e a legislação permite a presunção. Então, se ele faturou 81 mil, vamos dar um exemplo de prestador de serviço, a legislação permite a presunção de 32%. Então, 32% de 81 mil é lançado em rendimento isento, distribuição de lucro do MEI. E o restante é rendimento tributável. Aí, nesse exemplo que a gente está dando, ele estaria obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física. Entendi. Então, ou seja, ele vai muito naquela limitação do lucro presumido, que é a presunção lá, Sim. né? Agora, se tiver a contabilidade, vai colocar total. Se ele tiver uma escrituração contábil, tiver uma contabilidade, vai lançar como rendimento isento total, ele não precisa declarar o imposto de renda da pessoa física por esse critério. Agora, se em outros critérios, vamos supor que ele tem mais de 800 mil em bens, aí ele está obrigado a declarar. Entendi.
Então, ou seja, se ele tiver aluguel, ele tiver um MEI, e ele tenha somado esse rendimento tributável, ele passa os 30 e pouco, 33.888. 33.800, então ele está obrigado, não Exatamente. por causa dele ter o MEI, e sim por Exatamente. causa da obrigatoriedade de rendimento tributável que você falou. É Perfeito. isso, né? E como organizar melhor? Como que o MEI, você sugere que ele tenha uma conta jurídica, outra física? Quais os cuidados que você sugere para esse MEI ou o próprio empresário ele ter um controle melhor para que quando tiver a declaração ele já tenha mais facilidade de fazer a declaração? Quais os cuidados que você colocaria? O MEI, ele tem que ter sim uma conta, pessoa jurídica, e tudo que for relacionado ao MEI, ele movimentar na conta da pessoa jurídica, não misturar com a pessoa física dele. E para ajudar lá no final, às vezes, ele não ser obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física, ou até mesmo pagar menos imposto, no caso de um prestador de serviço, se ele precisa, por exemplo, de um telefone, de uma internet, ele pode colocar isso no CNPJ que vai ajudar ele a deduzir do rendimento tributável. Então tem que ter esse controle bem separado, né? Separar a pessoa jurídica da pessoa física. Então, ou seja, não pode ficar junto, pessoal. Sempre que você tem controle, é mais fácil. Então, todo mês ali, você chegou, pegou, controla tudo que entra, tudo que sai, para que você, quando for fazer a declaração, você tenha conhecimento e mais do que isso, né, Marcos? Talvez a sua movimentação cada vez está crescendo mais, você entrar em contato com a equipe igual da FGF para ela te ajudar para você pagar menos tributo. Então, nós falamos aqui algumas alternativas para você pagar menos e a gente quer te ajudar nisso, né? Mais um ponto, Marcos. Existe duas formas para declaração. Ela pode fazer em conjunto e separado, não é mesmo? É, como que, como que eu e minha esposa, como que que faz sentido eu ter ela como minha dependente, fazer uma declaração conjunta, e quando não faz sentido? Essa é a primeira pergunta. Eu vou Sim, emendar outra. sim. Quais são os principais dependentes que posso colocar como dedutível na minha declaração de imposto de renda? Então vamos lá, respondendo sua primeira pergunta. É, é viável você colocar, por exemplo, sua esposa como dependente se ela não tiver rendimentos. Então, é um dos erros que eu citei lá no início, que muita gente coloca dependentes, mas aquele dependente tem rendimento e ele não lança. Então, somando com o seu rendimento, com certeza vai aumentar o seu imposto, vai seguir a tabela e vai dar imposto a pagar. Podemos dar um exemplo disso aí? A tabela ela é isento até Até dois salários dois mínimos, até salários. 2 salários mínimos, considerando aqueles 500 e poucos Isso. que já é automático lá do desconto. Então, acaba que até 2 salários mínimos está isento do imposto de renda. Então, se o Gondim, ele tem um salário que já está na tabela ali de 15%, Sim, ele soma, ele vem e traz o dependente, só que o dependente tem dois salários, se ele tivesse feito separado, ele não pagaria imposto. se ele Só que tivesse, se ele juntar com o Gondim, ele vai ele vai pagar. pagar imposto. Então, é um exemplo aí para Um exemplo. a gente falar para a turma, né? Aí dependentes, tem filho, enteado, esposa que tem convivência por mais de 5 anos, é, avô, avó, pai, mãe, que aí dependendo se precisa de um cuidado seu, permite também. Estudante, filho, né, até 24 anos que esteja cursando uma faculdade. Então, esses são alguns dos exemplos que são permitidos os dependentes. Certo. Nós temos duas formas do final da declaração. Na verdade, eu tenho como restituir ou eu vou ter que pagar. Uhum. Eu acho que o zero a zero é muito difícil ficar. Eu não sei se você pegou uma declaração que você fez zero a zero. É bem. Só se a pessoa não tiver nenhum rendimento tributável, for tudo isento, né? Então, teoricamente, quando você vai fazer a restituição, qual que é como é que eu faço para mim fazer a restituição mais rápido, para mim estar na fila? Como é que funciona essa fila aí? Dá algumas dicas para nós aí. E como que funciona o pagamento também? Tem como parcelar? Como é que funciona? As prioridades da restituição é quem optar pela declaração pré-preenchida e ser pelo Pix, que é o seu CPF. Então, esses têm prioridade. E aqueles outros que têm prioridade por lei, por idade, etc., doenças. Então, esses são uma das prioridades. Então, quanto antes você declarar, antes você vai ser um dos primeiros a entrar na fila da restituição e receber, que já é agora a partir de maio.
E quem deu imposto a pagar, permite parcelar em até 8 cotas. A primeira vencendo 31 de maio e as demais nos meses subsequentes, sempre no último dia Tem útil. um limite de cada cota, o valor ou não? R$ 50. Então, desde que seja R$ 50. Desde ser R$ 50, ele permite parcelar. Ok. Marcos, eu acredito que tem algum ponto que você pode falar para nós que a gente não abordou. O que que você acha interessante falar para a turma, o cuidado em relação à declaração? Eu sei que a FGF ela tem um cuidado especial e é um serviço, não é uma declaração de imposto de renda que ela faz, é uma consultoria nesse período. Você gostaria de falar algo sobre esse serviço que você faz do início ao fim para o nosso cliente? Sim, sim. É um ponto importante, né? É o que a gente falou. É a gente tentar pegar do contribuinte todas as informações que às vezes ele não sabe que ele tem que te passar. Então, a gente não pode pedir para o contribuinte, o cliente, somente os informes de rendimento. A gente pede os informes de rendimento, questiona se comprou ou vendeu algum bem móvel ou imóvel dentro do ano de 2024, questiona movimentação bancária, cartão de crédito. Então, a gente tenta pegar todas as informações que, por falta de conhecimento, o contribuinte ele não vai te passar. Então, você tem que ter aquelas perguntas-chave para induzir o seu cliente a te responder aquilo que você precisa. E aí, lá no final, com certeza, você vai ter uma declaração feita da forma correta e com um caixa positivo, né? Excelente. Estamos indo para o final já do nosso podcast. Com certeza aí pode ter várias dúvidas, mas você que está escutando, se faltou alguma coisa aí, você faça pergunta, entre em contato no direct para nós aqui, nós vamos ter o prazer de te atender. Marcos, qual que é a dica de ouro aí? Então, o pessoal tá vendo a gente, tá fazendo declaração, esqueceu de alguma coisa, tem como retificar? Fala para a gente a dica de ouro do Marcos, para quem tá nos escutando, tá nos vendo aí. Dica de ouro, procura a FGF. Essa foi boa, hein? Procura a FGF que você não vai ter nenhuma dor de cabeça e vai ter todo o acompanhamento do início ao fim, restituição, se você está pagando, se você talvez não debitou algum, deu imposto a pagar, não debitou, então a gente tem todo esse acompanhamento. Quer evitar dor de cabeça? Procura a FGF. Excelente. E você que está escutando, tem um projeto de lei que está tramitando aí no Congresso, que é a isenção até 5.000, né, Sim, da tabela do imposto de renda. Nós sabemos que a tabela está defasada, né, já faz tempo. Então, nós estamos bem atentos aí o que vai atualizar e vai impactar em você. E com certeza em breve a gente vai estar atualizando vocês aí. No mais, eu agradeço, viu, Marcos? Você por ter vindo, por compartilhar conhecimento com a gente. E você que está nos escutando. Agradeço você também pela sua audiência e curte aqui os nossos vídeos. Siga aí o sininho aí da FGF que você vai receber muita informação aí. Cada dia, cada podcast é informação diferente, informação que vai contribuir realmente para o seu conhecimento, para a sua empresa. Tá bom, pessoal? Até o próximo. Um abraço para você. Tchau, valeu, tchau. obrigado, tchau, tchau.